muito sobre estado afetivo, meninas, muito. Na psiquiatria, nas doenças psiquiátricas mais difíceis, em Alzheimer, em Parkinson, tem se falado muito em ansiedade e depressão, então virou meio que o básico na vida, né? Mas em questões nos jovens, né? Muita ideação suicida, taxas aumentando de ideação suicida absurdamente nos Estados Unidos. A gente não tem coleta de dados no Brasil, não sei se vocês têm em Portugal, mas manual de estatísticas de doenças mentais psiquiátricas cada vez maiores. Por que eu estou falando disso? Porque nas nossas práticas, e aí eu sei um pouquinho de cada um de vocês, a gente fala muito em yoga para paz, yoga para diminuir sofrimento, yoga para diminuir estresse. Quando a gente fala em sofrimento humano, quando a gente fala em paz, ou ao contrário da paz, sofrimento, angústia, quando a gente fala em estresse, nós estamos falando em saúde. Nós estamos falando de saúde física e mental. E nós temos epistemologias inteiras que falam isso muito bem isso. Foi por isso que eu fui estudar psicologia. O yoga não veio depois, ele veio antes, né? Então eu fui estudar psicologia e me especializar em neurociência exatamente porque quando nós somos tocados pelo afeto, pelos materiais, pelo silêncio, pela pausa, pelo descanso, sensorialmente nos são ofertados esses convites para acontecerem mudanças dentro da gente. E eu vejo igual uma sequência de dominó. Fala dominó, aí em Portugal também, meninas, as pecinhas de dominó, né? Então, a mesma coisa. Quando existe um primeiro ponto a ser tocado, a gente fala muito sobre isso no curso, não necessariamente pele, é uma sequência de efeitos que acontecem, benéficos e às vezes não. Então, o que é muito importante desde já eu trazer para vocês, hoje eu estava falando pro Beto, é interessante, né? Eu olho para uma janela e digo, é uma janela, e eu consigo ver na rua. E talvez isso já seria suficiente, eu consigo ver lá fora, ela é transparente, ela entra a luz. Mas eu também posso olhar para essa janela e dizer, eu quero ser mais criativa quanto a ela. Ela pode fazer mais do que só dar luz. Talvez se eu mudar a maneira que ela abre e fecha, talvez se eu inventar uma varanda dessa janela, talvez se eu inventar um balcão e pessoas podem sentar e almoçar, ela vai trazer muitos mais benefícios nunca antes pensados do que apenas entrar luz. E foi isso que eu fiz com a Restaurativa no Brasil. Então não é só yoga, é para plenitude e restaurativa relaxa. Quando eu comecei a estudar realmente nossas cognições, comecei a estudar o nosso cérebro, comecei a estudar o nosso corpo, como ele sente, não foi isso que eu vi. Eu via, na verdade, um hiato enorme. E começou a fazer sentido com o que as pessoas traziam para mim em prática, mas não necessariamente que estavam registrados em livros ou numa fala coletiva. Então, eu digo assim, mas eu estou amplificando o olhar sobre a janela, que mal tem isso. Mas para alguns de nós causa desconforto. Não, eu quero que a janela seja só para entrar a luz. Não inventa. Não inventa porque dá trabalho, não inventa porque eu não quero escutar. E tá tudo bem. Mas nesse curso eu vou explicar o que mais uma janela pode fazer. O que mais o Shavasana faz. O quanto ele impacta, o quanto a restaurativa impacta. O quanto é profundo nos meus grupos de saúde mental. Com pacientes muito medicados, com paciente muito traumatizado, com paciente com uma vulnerabilidade imensa, como são os pacientes do CAPS. Aqui, meninas, eu não tenho esse dado ainda de Portugal. Nós temos o SUS, que é para a saúde pública. Nós somos um médico, nós temos lugar para ir gratuitamente. Xana Carla, não sei se em Portugal também tem, gratuito. E é realmente exemplo para o mundo inteiro. Os Estados Unidos não tem. Os Estados Unidos estão com um apartheid absurdo de pessoas de ruas, imigrantes, pessoas adoecidas e planos de saúde caríssimos. E nós temos no Brasil também mais uma coisa que é exemplo para o mundo inteiro, que são os centros de atenção psicossocial, onde se eu me sinto mal, angustiada e eu não tenho plano de saúde, eu vou até lá, eu tenho acolhimento de um profissional de serviço social, que ele pode me ajudar se eu não tenho moradia ou se eu não tenho comida a me restabelecer, porque é importante
um ambiente saudável para eu estar emocionalmente e psicologicamente equilibrada. Tem enfermeira, se eu preciso de um acolhimento um pouquinho mais denso, porque eu posso estar tendo uma catarse, uma crise grande, ou se passou por um trauma, por um abuso. Tem psiquiatras e tem psicólogos. E dentro desse serviço tem muito da medicina integrativa, mas muito. E é nessa parte que eu entro como voluntário, né? Então, perceber a prática da restauração humana dentro desses grupos, porque não é de yoga restaurativa há muito tempo. Porque não era suficiente. A yoga restaurativa, ela se tornou uma janela que entra a luz, e só isso, né? Então, ela é para relaxar. Então, se a gente coloca no Google acadêmico efeitos colaterais do relaxamento em inglês, porque não tinha nada no Brasil. Eu fiz um artigo no passado, vai entrar no livro novo e vai ser publicado no Anais da USP, a universidade que a gente tem aqui em São Paulo, porque foi para terminar o curso lá. Tem muito material nos Estados Unidos sobre efeitos colaterais e não adversos do relaxamento. Então, por que, Milo? O relaxamento é uma coisa boa? Não, o relaxamento é um estado que o nosso corpo físico entra. Ele é isso. Coletivamente, a gente escuta e vê como se algo que fosse sempre uma panaceia para melhorar o nosso estado de estresse crônico, esse que virou uma doença social. Então, assim, nem em evidências o relaxamento é sempre... Eu vou colocar assim, ó, relaxante. Porque eu acho que quando ele cria uma ruptura, quando ele cria uma reflexão, quando ele cria um desconforto emocional, os bons teóricos de resiliência dizem que isso é resiliência. Então, para mim, é vértice positivo ainda assim. Tudo bem, Elias? Para mim, é vértice positivo ainda assim. Porque não é positivo e negativo. Dentro do positivo está tudo o que acontece com a gente. Porque nós somos esses seres que estão em constante transformação e atravessamentos. Então é assim, alguém dá um grito aqui, eu posso me assustar, porque tem uma história que eu vou me assustar, eu posso começar a rir, posso dizer, meu amigo! Então a gente pode ter, cada um de nós, vamos ter diferentes atravessamentos, diferentes feedbacks, diferentes repercussões para aquilo que se oferece. Então, existe, por exemplo, muitos teóricos hoje em dia nascem há mais ou menos uns 15 anos atrás, as disciplinas de sensibilidade e formação do trauma para a meditação e para o mindfulness nos Estados Unidos. Porque praticantes e pesquisadores de doutorado, de mestrado, de pós-graduação nos Estados Unidos começaram a perceber que nunca existiu 100% de pessoas que saem bem da meditação, ou que saem relaxadas da restaurativa, ou que saem plenas do yoga. Esse dado não existe e sinto muito eu ser a pessoa informal. Mas nós trabalhamos com seres humanos e almas, nós não devemos tanta disciplina para abordagens. Porque outros profissionais não o têm. Então o psiquiatra, ele consegue criar uma droga nova e que traz muito benefício, mas de repente alguém do laboratório vai dizer, doutor, essa droga nova para esquizofrenia tem se demonstrado em exames pré-clínicos e agora clínicos com humanos maravilhosa, porém já faz parte da conduta daquele profissional saber que sempre vai ter um efeito adverso. Ele só vai saber isso quase sempre quando o estudo começa no ser humano. Porque nós somos ricos demais. Nós somos plurais demais. Nós somos singulares demais. Então, se você olhar a bula de qualquer droga, você vai ver que tem efeitos diferentes para adultos, diferentes para crianças, diferentes dosagens, diferentes em tudo. Então, eu acho que a gente pode se colocar no lugar de... Deixa eu observar pelo outro prisma. A yoga restaurativa é só uma abordagem. Ela não é a salvação do planeta. A meditação é só uma abordagem. Tai Chi Chuan é uma abordagem. Terapias passivas de acolhimento são abordagens.
querem ver um exemplo? Se você tenta tocar na mão e ser acolhedor, um paciente meu que foi abusado, ele causa nele angústia, não causa amor, gente. Porque o toque tem para ele registro de dor. E eu acho isso fantástico. Eu acho isso muito rico. Eu acho isso transformador. A gente precisa dar um salto para essa era. A filosofia do yoga é maravilhosa, mas existem outras filosofias maravilhosas. A de Deleuze e Guattari é fantástica. A de Buda é fantástica. A de Jesus Cristo é maravilhosa. Então sempre vai ter uma era e que uma filosofia vai vir e vai dizer, vamos refletir. Ela não diz assim, ó, me decora e me reaplica. Ela diz, filosofia é para reflexão, para a sua era, para o seu coletivo, para o que você precisa, para você num dia é de um jeito, num outro não. A meditação já me foi extremamente, quando eu falo meditação, eu não falo prática de asanas, eu falo restaurativa. Para mim, meditação tem um conceito imenso. A gente vai falar sobre essa conceitualização depois. Já teve momentos em que eu fiz na cama, já teve momentos que eu fiz dançando, já teve momentos que eu fiz em dor profunda, mas teve momentos que eu não consegui sentar e praticar, ou deitar e fazer restaurativa. Porque era o momento de eu me curar para fora, sensorialmente, deixando a natureza me abraçar, indo para o mar, caminhando na areia, conversando com amigos, pedindo colo, tendo uma terapia, para fora, me conectar, me abraçar e não ficar dentro, retraumatizando, pensando na dor, sentindo a 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 dor. Isso, às vezes, é um pouco confuso pra gente que ama tanto. E eu estou no lugar de fala, porque estou dizendo que a yoga restaurativa, ela é um lugar de reflexão, ela não é um lugar de cura para 100% das pessoas. Nem a palavra cura eu gosto de usar. Eu acho que um dia a gente pode estar curado de uma coisa, outro dia já pode ser outra coisa, né? Então acho que nós estamos em evolução, em aumento de repertório, em espaços de autoconhecimento. Aí de repente a gente pensa assim, de onde que saem esses insights, Mila? Muito dos estudos desses autores que vão nos fazer o convite de a gente acordar. Você tem olhado para o seu aluno, para o teu paciente, a gente diz assim, como assim, né? Com nossos livros. Não, como assim? Claro que eu olho, eu estou estudando para eles. Não, mas você largou um livro. Como assim largar o livro? Não, larga os Yoga Sutras, larga um pouco. Larga a Gita, larga a Bíblia, larga. Você tem olhado para o ser humano? Não, mas eles precisam aprender. Você sabe se eles precisam aprender? Você tem olhado para eles? É a única pergunta que eu tenho feito. E não se engane, não é no yoga. É na psicologia também. Tem psicólogos que se formam e para eles é o alimento e abrir a porta para o paciente. Só isso. Tem médicos que atendem sem nos olhar nos olhos. E a gente sabe a diferença que faz quando um médico leva a gente para um espaço de uma temporalidade, pergunta da família, olha pra gente, aí a gente daqui a pouco diz, eu tô triste assim, não é verdade, doutor, meu joelho tá doendo, mas é que eu fiquei sabendo, um parente meu tá adoecido, ele para e olha pra nossa mão e diz, é difícil, né? Nossa, aquilo nos atravessa, a gente diz, eu só queria essa semana isso, alguém que dissesse, eu sei que é difícil. Isso não nos custa nada, mas isso também não tá nos livros de yoga. Isso não está nos livros da psicologia. E a medicina, para a medicina, a palavra acolhimento, para eles é assim, é na aula de cuidados paliativos, né? Ainda é muito assim. Você precisa estar morrendo para receber muito amor. E para mim, gurias, e respeito o olhar e o paradigma, o vértice de onde vocês olham de cada uma com todo o meu coração, mas para mim, yoga é prática de amor. Então, se é através do asana, se é através de práticas de meditação que são diversas, riquíssimas, se é através do mindfulness, se é através da restaurativa, é amor. Amor é a cola.
E não é só a gente, às vezes, a voz muito baixa e uma postura de quase, né, pessoas iluminadas. Às vezes é quebrar isso, amor. E comungar com os nossos alunos, nossos pacientes da mesma altura. É se abrir e dizer, eu sei que é isso, também estou passando por isso. Também estou com dor, também estou fraca, também estou confusa. É como se a gente pegasse a pessoa de onde ela está e dissesse, a gente está junto. Eu não estou num lugar de perfeição, eu não estou num lugar de plenitude, eu não estou num lugar que eu tenho todas as respostas. A restaurativa te deixou desconfortável, seja muito bem-vinda. Porque tudo que nos deixa desconfortável significa que nós saímos do lugar do anestesiado. Vocês já perceberam que quando a gente sai de férias, às vezes a gente fica doente? Por que a gente fica doente quando sai de férias? Eu saí de férias e fiquei doente. A gente fica doente porque diminui absurdamente a liberação de cortisol no nosso organismo. E o cortisol por si só, ele é inflamatório, mas ao mesmo tempo ele está nos mantendo ativos e energizados e fortes para combater os agentes estressores do nosso dia a dia. Então, quer saber, sair de férias e adoecer, a gente não tem que dizer assim, por que eu adoeci? Nada a ver, agora eu tô de férias, estava tudo bem. A gente tem que dizer, como é que tá a minha rotina? Como é que tá a minha alimentação? E a gente vai perceber lá no centro da nossa reflexão, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? E aí, as férias não é um lugar em que você adoeceu e droga perdeu as férias. As férias é um grande shavasana. As férias é um lugar para se dizer, caraca, eu preciso enfrentar. Então que seja nas férias, meninas, a prática da restaurativa, em que você olha para suas dores, seus traumas, seus engramas, suas angústias, ou seja, no tapete da restaurativa. Então sempre tem ganho, porque a gente não sai dessas férias menos forte, a gente sai muito mais. Quando termina, a gente diz, foi tão rico. Porque se aquilo não tivesse acontecido, eu não tinha parado. Assim como eu estou fazendo uma metáfora, mas a gente sabe que no fim acontece com as nossas férias. É como se a gente fala, quando eu relaxei, o meu organismo disse, para de liberar cortisol. Agora a gente precisa mostrar para ela dor no joelho, a dor de cabeça, a lombar que está estourada de tanta academia, ou não sei o que, ou a angústia daquilo que tem que resolver lá atrás. Por que o nosso organismo faz isso? Porque ele é safado e agora nos auto-sabotou? Não! Porque ele tá aqui assim, ó, segura um pouquinho mais, libera um pouquinho mais de cortisol. Não deu ainda, ela tá lá fora, ela tá mil, ela parou. O que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo? Ele tá lá conversando com todo esse imunológico, todos os teus soldadinhos todos, e teu sistema mental, nosso cérebro, gente, é tão rico, é tão inteligente, que ele diz, segura. Se ela der mais 15 minutos de pistas de que nada mais está acontecendo para ela correr perigo, né? Em saúde mental também, não só física, não é só em inflamações e infecções. Ele escuta e diz, agora mostra a verdade. Mostra a verdade que tem uma dor, por isso que ela não consegue trabalhar como antes. Mostra para ela que tem uma inflamação, por isso que ela não notou, mas ela está mancando. Isso pode piorar o quadril dela. Nosso organismo, não é corpo, nosso organismo, ele é muito inteligente. Mas a gente precisa, urgentemente, quem trabalha com saúde física, quem trabalha com saúde mental, nós que trabalhamos com afetos e saúde espiritual, sair da polaridade saúde e doença. São conceitos médicos ultrapassados, não conceitos de profissionais da medicina integrativa. Nós, na medicina integrativa, nós temos como é que fala assim, tipo esse perfil, ou nos veem como pessoas que vêm além
insight, né? Eu refleti profundo na minha meditação. Quando a gente abre as várias comportas e diz, eu quero ser inundado por insights, eu quero ser inundado por eurecas, por criatividade, eu quero olhar o ser humano de outra forma. Senão nós continuamos repetindo a anamnese, qual sua queixa, saúde e doença, vou organizar sua coluna, vou tirar seu estresse. Eu não vim pra cá para fazer isso. Isso alguns dos meus colegas já fazem, estão dizendo, posso te enviar paciente, eu não sei mais o que fazer com eles. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eles fazem, até muito melhor do que eu, com as pessoas. Então o método, ele pensa assim também, esquece saúde, esquece doença, esquece queixas. Quando a gente acolhe o aluno, a gente atravessa ele, corpo físico, joelho, coluna, o que a gente consegue ver com os olhos, a gente fecha. E a gente acolhe a alma. Então não é só yoga para adolescente, mas eu acho fantástico. E dá para colocar todas essas sugestões que eu estou dando em qualquer área que você trabalha. Até se você trabalha em TI da Ambev. Já aconteceu. A sala do descanso. Para altos empresários. Se você mudou a maneira que eu olho meus funcionários. Estou dizendo que eu estou ficando molenga. E eu penso, o que aconteceu com nós que trabalhamos, grandes empresários? De que serviu? Eu tenho funcionários que eu percebi que os adoeci. Eu sou responsável por eles se ficarem intimidados, por eles terem medo de trabalhar. Isso é horrível. Tipo, isso me ensina na faculdade de administração. Quem nos ensina sobre isso? Né? É Charlie Chaplin dizendo, né? Sou de carne e osso, não sou uma máquina. Então, assim, quais comportamentos, talvez, no primeiro momento, nós aqui, mulheres, mães, profissionais, irmãs, namoradas, tias, filhas, aonde que tudo isso vai entrar na gente primeiro? Onde eu consigo reformular um pouquinho? Porque eu realmente acredito que a todo instante a gente tem uma oportunidade para a reforma, para organizar um parafusinho, uma tinta de um móvelzinho nosso que está sempre à espera de ser restaurado. Na nossa conduta com filhos, na nossa conduta talvez no relacionamento que está falido, na nossa fala com os nossos alunos, como que a gente consegue ficar cada vez uma melhor versão de nós mesmos? Eu não tenho ensinado tanto disso. E para mim isso é autoconhecimento. Mas sai um pouco de o que eu faço para o outro. Nesses primeiros momentos, façam para vocês. Restaurem para vocês. Reflitam as filosofias para vocês. Entrem em contato com este eu que está se resguardando de tanto cortisol, porque mesmo professor de yoga eu tenho recebido em clínica da psicologia professores de yoga exaustos, mentalmente. Exaustos, tristes, angustiados. Né? Então, tirar, às vezes, um pouco, né, de alpamala, tirar os instrumentos médicos, largar o livro do filósofo e olhar para si. Quem está aqui? Não tem como eu restaurar os outros sem eu entender a restauração aqui. Não tem como. São dois indivíduos que eu formo. O que diz, eu queria tanto isso, eu não aguento mais cumprir papéis, eu queria tanto isso, eu não quero ser avaliado, eu não quero ser julgado, eu não quero pensar se estou fazendo certo ou não, eu quero só ficar quieta. Essa pessoa vai se transformar no mais incrível professor de yoga restaurativo. Ele vai ter célula dele que não vai ter sido impactada. Né? É o convite que eu faço. Não quero, não me interessa, eu normalmente quero só a parte mais densa, mais teórica. É um instrutor. É quem vê a janela, um lugar só que passa luz. Não existe melhor. Existe qual a tua intenção. Qual a tua intenção mesmo, yoga? Qual é a tua intenção como psicólogo? Qual a tua intenção como médico?
Nós conhecemos médicos e médicos, psicólogos e psicólogos. Existem professores e professores de yoga. E professores de yoga restaurante. Então, indo agora um pouquinho mais para a parte funcional desse curso, eu sugiro, nos 2 fins de semana, vocês abrirem mão do café. Façam a experiência dos estimulantes. Café, chá verde, chocolate. Experimentem dar para o organismo de vocês o máximo possível de respostas, de afetos neutros. E o café é estimulante. Então, assim, neutros. Poxa, mas eu tomei chá de camomila, não consigo prestar atenção na aula. Observa isso. Na aula do Roberto, estava assim. Mila, me deu muito sono. Mila, tô tendo uns insights, lembrei da minha avó. Observa isso. Sabe por quê, turma? Porque é isso que acontece com os nossos alunos. É isso que acontece com os nossos alunos. Ou nós anestesiamos eles, dando café na entrada da aula de restaurativa, e a gente faz um protocolo de Shavasana, de lado, perna para cima, beijo, tchau, até a próxima semana, próximo Shavasana, deita de lado, perna para cima, até a próxima semana, e nós ficamos robóticos trabalhando. Que eu falo que são imitações de protocolos. Com protocolo médico. Começa com 10 mg de clonazepam, passa para 15, vê o efeito, vai para 5. É um protocolo. É um protocolo. Ou a gente larga, e a gente diz, agora eu vou olhar para o meu grupo. Olha que interessante. Um virou a cabeça de lado. Deixa. Olha que lindo. Esse foi 4 vezes no banheiro. Esse tá querendo olhar no celular. Esse dormiu. Esse deitou de lado, se recolheu, escolheu uma lágrima. São as pessoas entrando de férias, esse movimento absurdo que a vida tem. E quando a gente não percebe, nós estamos iguais. Iguaizinhos, numa roda. Uma roda eufórica. Agora as redes sociais estão nos escravizando, né? Mas a gente se percebe pequenos nichos de férias. Férias de apontamentos, férias de ter que ser perfeito, férias de ter que ser pleno, férias de ter que ser a mulher magra, férias de ter que ser a mulher sem ruga, férias de ter que ter o peito sempre de pé, férias de ter que casar e ter 50 filhos e 50 milhões na conta, férias de tudo isso. E você passou por você. Eu digo que eu sou comissária de bordo aqui no início do voo. O voo depois é individual de cada um. E é Hatha Yoga Anushasanam, é aí que começa a yoga. O yoga não começou quando a gente comprou a calça Samuel. O yoga não começou quando está perfeita a prática do Trikonasana. O yoga começou quando a gente largou tudo e diz, hoje eu quero ficar comigo imperfeita, tortinha, com dor, feliz, assim, assado. É quando a gente diz, cheguei. Para mim, para os meus históricos de vida, para as coisas que eu já passei fisicamente, já tive câncer maligno, já tive perda de filho, já tive perda de mãe, todas as dores que eu passei. Foi quando eu sentei comigo e disse, vou ficar com você aqui. Foi quando a conexão, as melhores palavras, as melhores sensações, as melhores escolhas aconteceram. Não quando eu me evito, mas quando eu me aproximo de mim. E pode parecer assim, tipo, mas eu estou em mim. Não. A gente está coração para um lado e corpo para o outro. A gente precisa entender que arroz integral, saladas, grãos, isso é alimentação e não dieta. Né? Porque a gente come pela falta. A gente se entristece socialmente pela falta. A gente se desconecta por faltas.
E aí compra, vira adicto, se droga, compra, entra em relacionamentos furada ou se permanece em relacionamentos furada. É quando estamos em desconexão. Porque isso aqui, beleza, isso aqui está o tempo todo tentando falar. Mas isso aqui fala no silêncio ou através da dor no corpo ou da dor psíquica. Então uma pessoa não fica deprimida do nada. É uma sequência de eventos tristes e de desafeto. Às vezes de uma vida. Nós não ficamos estressados e vamos do yoga por nada. E aí uma prática de yoga salva aquele indivíduo de volta. Existe uma construção social, o que faz com que nós tenhamos um estresse crônico, porque estresse é um estado natural. Ansiedade é um estado natural. Ansiedade virou uma palavra negra, escura, ou uma palavra ruim, deletéria. Estresse também não são estados naturais. Mas as nossas desconexões fizeram com que hoje estejam num livro como doenças que exacerbam outras doenças, inclusive câncer, Parkinson. Estresse pós-traumático é um evento de muito estresse e de muita dor, que não tem um acolhimento, que não tem uma terapia, que passa um tempo e depois começa a renascer e nos criar angústia imensa. E hoje a literatura vai falar que o estresse pós-traumático pode ser causador também de Alzheimer. Então, quando o Benson fala em 65, o estresse é o mal do século, não é mais o câncer, ele nunca teve tão certo. Eu não sei se ele sabe que ele estaria tão certo em 2022. Porque cada vez mais a gente olha para patologias físicas e mentais e foram exacerbadas ou nasceram por conta do estresse crônico. Não é de um evento, por isso, de algo que aconteceu de uma vez. É de uma sequência de eventos. E nós não termos a prática de nos escutar e nos restaurar diariamente. Não é nem, gurias, restaurar de ter que parar, deitar num tapete. É de ter a prática de hoje eu não vou de carro, vou caminhar. Agora de manhã eu vou desmarcar tudo e eu vou dar um mergulho na cachoeira, porque eu sinto que eu não estou dando conta. O que a gente faz quando não está dando conta? Nós, sociedade, a gente se medica. A indústria farmacêutica ela é a que mais, como é que fala? Ganha dinheiro, né? Depois da indústria de armas, né? E nós somos os seres que têm consciência. Mais lucrativa. Que mais lucrativa, obrigada, Isabel. Depois é de armas. Nós somos seres tão complexos, tão maravilhosos, tão inteligentes, com uma consciência que outros animais não têm, mas os animais têm afeto, os animais têm compaixão, os animais eles se entregam no ritmo natural da vida. A gente não sabe nascer, a gente precisa criar todo um discurso para o parto normal, a gente desaprendeu a nascer, a gente não sabe morrer. A gente desgastou a natureza absurdamente, porque a gente não pensa em ao menos recompor ela. A gente tem que aprender a amar, a gente tem que aprender a ter compaixão. A gente maltrata os nossos animais, as nossas crianças, os nossos idosos. Esses somos nós que vamos para o yoga. Nós de repente não ficamos bons e perfeitos como os vamos para o yoga. Nós estamos em construção. Então pense a colocar seres complexos como nós somos, com influências das nossas mães, que eu falo isso agora, bate um sininho em cada um de vocês. Qual o comportamento que você nunca gostou e que de repente você se percebe repetindo dos seus pais? Um grito com o filho, um padrão emocional, tipos de escolhas, de medos. E eles trouxeram dos teus avós, de teus avós, dos seus bisavós. Então nós somos muito de outras gerações também. E quando que a gente reflete, quando que a gente desacelera, quando que a gente vai olhar para tudo isso, para a gente realmente compor quem somos
agora, hoje. Qual é o nosso dom, qual é o nosso dar? Não vai ser na pressa. Não vai ser num tempo contado. Porque insights e autoconhecimento não acontecem necessariamente terça e quinta de 18 às 18h15. Talvez não vá acontecer nunca assim. Então isso tudo que eu tô falando para você nessa primeira parte, é esse que é o meu trabalho. É realmente pensar quanto além dá para ir de uma proposta. Isso tudo, muitas coisas não encontrei no livro, mas eu encontrei num lugar muito rico. Que foi no outro, que está praticando na minha frente. Então se eu dou aula olhando para o celular, eu perco isso. Se eu dou aula preocupado em fazer um protocolo de um livro, eu perco isso. Se eu dou aula dizendo restauraram, relaxaram, estão em paz, eu perco a resposta que todo mundo tem para me dar, que não é essa. Eu sonhei. Eu chorei. Eu tô angustiado. Ou silêncio, silêncio, silêncio. Quando a gente resolve trabalhar com práticas integrativas, quase todas vêm de filosofias ou de culturas orientais, nós nos tornamos diretamente filósofos. E filósofos não param nunca de questionar. Filósofos não têm medo de dizer, eu não concordo com isso, eu preciso ver de uma outra forma. Os filósofos podem dizer, está tudo no Shavasana. E é óbvio que a nossa cultura faria dela a importância, a postura de menos importância, a postura de menos tempo. Então na restaurativa fala muito assim, de todos os seus sentidos, esquece o que os olhos dizem. De todos eles. O yoga é para sentir, o yoga não é para entender intelectualmente, o yoga é para sentir. Porque quando a gente sente, naturalmente, a gente busca respostas. Eu sinto que quando eu boto as pernas na parede, meus pés vão formigar. Coletivamente, dá medo. Aí você diz, não, deixa eu perguntar para uma fisioterapeuta, deixa eu perguntar para um biólogo. E você vai compreender que não tem nada de errado acontecendo. Mas se a gente não faz essa segunda parte, a gente vai dizer para o aluno, se sentiu que formigou, pode voltar. Se a gente não compreende que o choro, biologicamente, é uma resposta, um comportamento fisiológico de ventilação. Estou meditando e daqui a pouco eu lembro da minha mãe e escorre uma lágrima. Se eu não acolho e digo, é uma emoção, e não digo, é bom ou ruim, tá tristinha. Isso não existe. O choro é um comportamento fisiológico extremamente saudável. Porque a gente despressuriza o choro e faz com que o nosso batimento cardíaco se regularize. O que a gente sabe coletivamente? Que se a pessoa está chorando, ou eu fiz algo errado no yoga, ou a abordagem fez algo de errado, ou o aluno não sabe fazer direito, não está no tempo dele. Então isso que eu falo sobre se autoconhecer. E talvez aqui, como cada uma de nós. Elô, a Liz, a Ká, a Jo que está aqui, a Carla, a Patrícia, a Julie, a Xana, cada uma de nós a gente larga tudo, diga. Então tá bom, então é hoje. E a gente vai conseguir aos poucos e amorosamente perceber que mesmo com muito boas intenções, a gente limitava a experiência dos nossos alunos. É a mesma coisa do médico. A gente não espera que quando vai no médico ele diga, me conta o que de bom aconteceu esse ano. Mas se ele pergunta, ele nos quebra. De forma saudável. Porque a gente vai lá para falar de todas as agulhas. Se ele fala o que de bom, o nosso cérebro faz assim, literalmente. É assim que acontece. Ele sai de um sistema bottom-up, de resposta da amígdala, que é sempre de medo, mais emocional, e ele vai para uma resposta de reflexão,
Porque a resposta sábia é a resposta que você leva atenção nessa área aqui. É tão lindo. Então, Elisa, liga aqui. Ele liga aqui. Quando ele faz esse shift interno, porque ele diz assim, a Ká diz assim, Mila, eu tenho um problema no joelho. Eu digo, legal. Cara, você tem animais em casa? Ela faz um shift. Ah, eu tenho. Eu tenho a Glorinha, que é uma gata, eu tenho uma ratinha. O rosto dela muda. E a gente pode fazer isso com os nossos alunos o tempo inteiro. A gente pode fazer isso com a gente o tempo inteiro. É muito rico isso. Então, nós não temos só queixas como vamos no yoga. Nós não temos só queixas como vamos no psicólogo. Nós não temos só queixas como vamos no médico. Nós temos tudo dentro da gente. Então, assim como no final da prática, eu não quero fazer o shift da pessoa dizer o que de errado está acontecendo, mas eu quero sair do certo e errado. Eu quero dizer como foram as suas experiências. E aí, ao invés de eu dizer para vocês assim, restauraram, e de repente Carla falou, eu pensar assim, eu não consegui. E correndo pegar o meu livro e dizer o que eu fiz de errado, e a professora está me olhando. O que eu estou causando na Carla, por exemplo? Angústia, medo de não ser uma boa aluna. Talvez eu estou evocando nela crenças da infância dela. Eu dou exemplo, tá, Gurias? Então, assim, vou dando exemplo. Então, assim, de repente, vai bater nela, ela já desconectou do curso. Meu pai dizia que eu não sei fazer nada certo. E eu não vou ser uma boa professora. E eu estou fazendo esse curso. Só levei ela para um estado de medo. Medo. Se eu digo quais foram as experiências, eu abro para a Karina dizer, poxa, eu sentei e fiz uma mandala. Sabe o que é interessante? Eu não sei desenhar. Eu digo, Xana abre o microfone e diz, Mila, aconteceu uma coisa interessante aqui. Meu filho entrou e me abraçou, a gente não se fala há uma semana. Então, a gente se abre para ouvir experiências restauradoras, que são muito, mas muito mais ricas do que relaxar. Porque na nossa concepção de aluno, relaxar é resolver todos os problemas da vida. E se eu fiz uma mandala, mas eu não vou dizer que eu fiz uma mandala, porque não tem nada a ver com relaxar, né? Não, eu não vou dizer que eu tive um insight sobre a minha vida, isso é relaxar, né? A gente começa a ficar quietinho. Isso aconteceu no grupo uma vez, há uns 10 anos, uma vez eu disse, gente, ninguém vai conversar. E graças a Deus eu tive uma pessoa que disse, desculpa, você vai ficar chateada comigo, mas eu odeio a música que você colocou. Ela falou, um monte de nada que eu falo. Qual foi o meu primeiro pensamento? Quem ela pensa que é para dizer que não gosta do meu monge budista cantando? Foi muito rápido, um pensamento muito de julgamento, que todos nós temos o tempo todo. E alguma coisa que significa tu não pode te mexer, tu não pode levantar a voz, tu vai escutar teu aluno, porque tu fez a pergunta. Eu tô angustiada, eu quero entender por que eu tô angustiada, professora, obrigada por vir passar um olho na minha testa, obrigada pelo teu carinho, mas sinceramente, eu não sei se eu volto, eu preciso entender o que está acontecendo. E ela se encostou na parede e começou a soluçar. E uma outra aluna pegou e disse assim, eu lembrei da minha avó. Aí fez assim. Lá no Rio, fez assim. Eu não sei se foi o que aconteceu contigo, a outra só fazia assim. Soluçava. Toda fechada. Eu já estava estudando psicologia, mas nem tinha a mínima noção do que estava acontecendo. Eu estava aqui, o que eu fiz? O que eu fiz de errado? Eu preciso levar ajuda. Eu preciso ver o que está acontecendo. Eu não quero que as pessoas voltem mais. Estou me sentindo envergonhada. Como que eu vou explicar para os outros que é bom? E a outra menina disse assim, é um grupo que já estava um tempo junto, então acho que foi por isso que elas se abriram para falar. A outra falou assim, prof, eu no meu caso, eu tô um pouco assim, porque eu lembrei da minha avó, me trouxe uma saudade imensa, mas agora eu me sinto um pouco triste, mas assim, eu queria te falar que eu fiz uma coisa quando a minha avó faleceu, ela era a minha segunda mãe. Eu neguei o luto. Uma pessoa já estava mais emocionada aqui, a outra estava deitada com as mãos atrás da cabeça, como se fosse hoje, olhando para o teto. Olhando para o teto, longe. E eu falei, tá
comecei no yoga agora, cara. É agora que tá acontecendo. É agora que tá acontecendo. Quando eu levava isso pra Láster, ela botava a mão no meu joelho e dizia boa sorte. Porque eu sou fisioterapeuta e você é psicóloga, eu não deixo na permanência que você deixa. Eu digo, mas e acontece? Ela disse assim, eu não sei. Eu disse, eu tô vendo que ela acontece. Ela disse pra mim, so this is your job now. A gente é muito amiga, eu amo ela, amo de paixão. Ela é incrível comigo. E eu sei que eu sou incrível com ela. Então, eu disse pra ela, então eu vou aprofundar nisso. E ela disse, good luck. Por isso que eu digo, não existe melhor ou pior. Ela é fisioterapeuta, tem formação de 40 anos com a Iyengar. Então ela vê o yoga em posturas. Eu vejo o yoga em silêncio. Em silêncio mesmo. Porque eu vejo assim, quando eu disse pra ela, vou te explicar o choro que significa. Eu acalmei ela. Quando eu disse, procura um psicólogo e vive esse luto, ela disse sim. Eu já resolvi que sim. E tu não sabe o quanto está me atrapalhando. Eu vi yoga. Quando eu vi o outro em reflexão olhando pro teto, eu vi yoga. Quando eu vi o outro empático com os colegas, eu vi yoga. Essa turma permaneceu nessa sala por mais de hora, conversando. Isso é estado afetivo. Isso é estado afetivo, gurias. Não é terapia. É abrir, dizer, deixa eu ver o que tem mais. Ai, eu não vou saber lidar, deixa eu ver o que tem mais. Eu não vou saber, deixa eu ver o que tem mais. Porque cada um se expressou de uma forma. Aí perceba, se eu tivesse continuado e ninguém tivesse levantado a mão até hoje. Restauraram? Foi bom para vocês? E eu começo a entender por que às vezes as pessoas não respondem. Porque na nossa vida lá fora, a gente vê, foi bom, não foi, é ruim, é bom, relaxou, não relaxou, meditou, não meditou. E sempre quando tem o não aconteceu, é ruim. Então não vou falar para meus colegas que eu não meditei. Eu não vou dizer as outras experiências que eu tive, porque eu acho que todas estão erradas, porque a pergunta dela exige uma resposta só. É sim. Então a gente fica nesse cantinho, do cantinho, do cantinho, do cantinho, ali, e não consegue ver que tem um mundaréu de coisas acontecendo em volta. E de fomentar isso no outro. E de repente você começa a perceber os mesmos alunos voltando e dizendo, posso ficar mais no final? Porque eu dirigi diferente. Porque eu fiquei refletindo a semana inteira. Ou sumindo um ano e depois me escrevendo. Querida professora, perdão que eu sumi, mas eu preciso contar o que aconteceu. E é um pergaminho, é a coisa mais normal. Então em São Paulo, turmas densas, estou falando isso para vocês, para ir enchendo o repertório de vocês em relação aos alunos de vocês. A gente nunca vai ter o controle, saber o que se passa relacionado a insights, autoconhecimento, moksha, libertação, o que quer que seja o seu objetivo com o yoga na vida das pessoas. A gente nunca tem o final do fluxograma, porque não existe, não tem como colocar num quadro a infinitude de experiências que uma pessoa pode sentir na vida. Ai, Amina, mas saiu um artigo, abre ele para mim. 48% das pessoas se beneficiam com uma técnica de relaxamento quando usa metaverso. Quanto por cento? 48%. Ok. Nós vamos falar de variáveis, nós vamos falar de idade, nós vamos falar de tempo. Eu quero saber quantas pesquisas dessas foram implicadas. Primeiro isso. Mas eu posso fazer uma pergunta agora. O que aconteceu com as outras 52%? Porque elas não eram camundongos, elas eram seres humanos, certo? Sério, o que aconteceu com a... Não, vamos focar nos 48%. O que aconteceu com os outros 52%? É isso que a gente pede no yoga. E é isso que o pessoal de Mindfulness e meditação está ficando mais alerta.
São práticas para evocar experiências, fazer o outro voltar a sentir, que seja através do choro, que seja através de uma angústia, que seja através de uma vontade de rir imensamente, perdoar todo mundo, que seja o que for, nós não temos esse controle. Uma lista, o que você sentiu? Aponte qual número. Eu não sei. A melhor prática a pessoa diz isso. Eu dizia isso, vocês dizem isso, não dizem? Eu não sei explicar. Eu fui visitar o meu guru, eu recebi um abraço, eu recebi um colo, eu não sei explicar o que aconteceu. Yogananda fala isso. As melhores experiências que você vai ter na vida são aquelas que você não saberá dar um nome. Não procura um nome. Não procura explicar, só sente. E isso que eu tô falando pra vocês, gurias, aqui. Quando eu falo isso com um grupo, dentro da saúde mental, de pessoas sem moradia, de pessoas esperando uma cesta básica, de pessoas que não têm celular com Instagram. A gente acha que todo mundo tem internet. De pessoas que lutam para ter um passe de ônibus para poder ir pegar sua medicação. De pessoas que já foram internadas 6, 7, 8, 9 meses em manicômio. Quando eu falo isso para essas pessoas, faz total sentido. Porque elas saem do lugar de doença, elas saem do lugar de serem sempre coitados, ou de serem sempre pessoas que não entendem, ou de pessoas que têm que aceitar todas as doações e nunca reclamar, e elas não têm voz. Elas saem desse lugar e elas... Então as minhas experiências de vida, professora, podem me ajudar a crescer? Sim. Então a minha dor pode ser transformada em potência? Sim. Então o trauma que eu tenho, eu posso estudar e ajudar outras pessoas? Sim. Então se eu passar pelo luto, professora, da minha avó, será que eu estou sendo medicada? Será que era isso? Sim, era isso. Provavelmente. Você vai ter tempo para saber se era, mas provavelmente. Se você traz isso, sim. Professora, então minha vontade de sair correndo dos shavassanas é fuga. É só essas reflexões, isso é yoga, isso é voltar a ter conexão, isso é escutar nós mesmos, escutar o nosso coração, é ele diz assim, eu tô com uma angústia, é aqui a morada. É quando a gente se sente leve, é quando a gente deita e fica olhando pro teto, como estava uma pessoa à minha direita e diz assim, dá pra ficar mais? Sim. Então experimentem isso é o mais profundo que a restauração pode propiciar para vocês. Um campo que vocês vão se emocionar, um campo que vocês vão dizer, peraí, isso já aconteceu antes. Eu não estava ligada que estava tudo certo. Então em São Paulo, uma vez, uma formação muito densa, 35 alunos, eu levo 3 dias para conseguir trazer todo mundo para o planeta Terra, mesmo sensorialmente, são várias camadas de anestesiamento. A pessoa fica 4 horas em prática de restaurativa, eu não estou brincando, 4, no segundo dia, eu digo, inspira, se a gente organiza, a pessoa senta. E se alguém com bipolaridade vir para minha aula, eu falo, meu Deus, esse nível de eu não quero entrar em mim, eu não quero tocar em mim, eu não quero saber de mim, eu não quero. E uma vez a Glória Lieira, as meninas de Portugal sabem quem é também, Vedanta, né? Falou algo muito rico numa aula lá no Rio. Cuidado com a cachaça do yoga. Viu, né? Cachaçinha, cervejinha. Se não é isso que vocês escutaram. Cuidado com a cachaça do yoga. Praticar asanas o dia inteiro, ficar decorando o livro o dia inteiro, ficar estudando para ser o mestre. Isso é fuga. Você precisa estar bem com a sua família, você precisa estar bem com a sua comunidade, você precisa servir a você mesmo, você precisa chegar em você. Senão, o yoga virou só mais uma bengala.
E a gente, se é assim, que experiência a gente dá para os nossos alunos? Superficial, só que os olhos podem ver, de fuga. Então a gente volta talvez para a profissão anterior, porque quase sempre a gente ganhava mais. Né? Então nessa aula em São Paulo ficou muito marcado para mim uma condição que aconteceu assim, meninas, que é para realmente marcar que a experiência restauradora é a experiência individual de cada um. Não tem um livro dizendo isso foi, isso não foi. Isso já sai do contexto. Não é? Experiências entra tudo. É uma pluralidade imensa. Então, uma formação em São Paulo, eu estava sentada, não lembro, com os alunos em volta, não lembro se eu estava falando dos materiais, estava ensinando dobradura, e veio uma aluna, tocou no meu ombro e disse assim, tá tudo bem, você vai entender. Então, eu estou aqui num pensamento muito lógico de aula, um estresse bom, que é um estresse para, né, ter uma boa memória para dar uma aula fechadinha para vocês. Aí eu quebrei isso, né? Quebrei, mudei, eu disse assim, tudo bem. E aí já veio uma aluna minha assistente, vou acolher alguma coisa, né? Ela botou a mão e disse, eu vou te explicar um dia. Ela atravessou, juntou as coisas dela, e aí todo mundo olha, né? Porque a gente fica nessa. E não gostou do curso, a gente acha que é só essa saída. Não voltou pra minha aula de yoga, não gostou de yoga, não gostou de mim. Nossa, tira esse peso. Tira esse peso, e se for. Mas tira esse peso, porque não é isso. Normalmente não é. Né? Então, vou dar menos tempo que é pra mexer menos. Não, nosso trabalho é mexer. Para encontrar a espiritualidade e a religiosidade de novo na gente, a gente sabe que são as camadas de anestesiamento. Não tem outra forma. Porque espiritualidade tem a ver com compaixão, tem a ver com empatia, tem que ver com para fora e para dentro, tem a ver com auto-amor. Sou pessoa que só me cobro, só me judio, me enche de 10 horas de aula de yoga, não quero entrar em contato comigo, eu tô me amando ou me judiando? Me judiando. Porque yoga é isso que eu ensino. Tem que começar por esse coração. Tem que começar por essa mente que tá em tudo. Ela foi embora, eu disse, tá tudo bem, gente, com a colega, tá tudo conversado, seguiu o curso. Não levou um ano, não levou tanto. Levou uns 2 meses depois, ela me escreveu e disse, eu saí da tua aula, eu fui até a rodoviária, eu vou me emocionar, eu sempre me emociono quando eu conto essa história. Eu fui até a rodoviária, eu fui até a casa da minha mãe, no interior de São Paulo, cheguei. Ela abriu o portão, ela disse, não precisa falar nada. Ela me abraçou, a gente fez carinho no rosto da outra por muito tempo. A gente dormiu de conchinha, ela disse todas as dores que eu tinha de fibromialgia. Eu nem pensei nisso. Ela disse fazia 15 anos que eu não falava com a minha mãe. Ela disse, pra mim isso é yoga. Então, isso é tão rico, tão rico. E eu não quero que vocês se sintam judiadas se uma pessoa levantar da aula de vocês. Eu quero que vocês lembrem da pessoa que foi à rodoviária e curou a vida dela sem precisar dizer mãe eu te perdoo ou mãe me perdoa. O quanto essa mãe sofreu, o quanto essa criança sofreu. A criança dela disse, levanta e vai. Dane-se quem tem razão. O amor está muito acima disso. Tu vai te curar tanto, tu vai curar tanto o outro. Né? Esquece a razão, esquece quem teve culpa, esquece e vai. Quando eu li aquele e-mail, eu dizia, meu Deus, que coisa mais linda, mas levava muito tempo ainda para eu dizer, não é algo isolado. Não fui eu, Gurias. Não fui eu, é o silêncio. É a gente parar e ficar com a gente. É a gente dizer, eu decido a partir de hoje me amar muito e me cuidar muito. Então o organismo vai dizer, beleza, tá aqui a lista, tá? O que tem que ser feito. Quase sempre tem um perdão para dar, quase sempre tem perdões para pedir. Quase sempre tem, vou fazer mais que eu posso com o que as minhas mãos boas podem fazer nessa vida. E todos nós temos essa potência.
Eu vou parar de reclamar, eu vou parar de julgar, eu vou parar de ficar olhando para o programa do vizinho. E vou confiar em mim. E se eu não consigo, eu vou procurar ajuda para alguém me ajudar a confiar em mim, sabe? Eu vejo a filosofia do yoga pronta para nos propiciar isso. Como seres humanos que somos, às vezes a gente fica muito concentrada em só fazer um asana perfeito e estarmos lindamente perfeitos fisicamente. Eu deixo filhos sozinhos para praticar o dia inteiro. Eu assumo que a única coisa que vai fazer bem para um filho adolescente que está reclamando seria o yoga, ou a meditação, e não o escuto, não o vejo. Eu vejo às vezes o sistema familiar caindo porque nunca estou presente, porque afinal eles comem carne e eu não. Afinal eu sou saudável e eles não. Então isso tudo para mim é a yoga. Não observar às vezes lugares que a gente vai que são de fuga, que são para evitar. Não é nenhum outro, é a si.